sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um ótimo, excelente vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Olha com quem estamos aqui mais uma vez, o historiador Henrique Caldeira, e ele estará falando acerca de Jesus. Será que Jesus foi casado? Jesus tinha uma esposa. Esta esposa de Jesus, quem seria, hein? Temos algumas coisas interessantes a comentar acerca desta questão que você já sabe, já falamos aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Então vamos ouvir o historiador Henrique Caldeira. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí, ó. Lembrando que são mais de 1000 vídeos produzidos aqui no VOB. Torne-se membro do canal, tem acesso à nossa biblioteca, tem o plano iniciado, ilustre da ordem e grão-mestres da ordem. Lembrando que o curso dos grão-mestres já está rolando solto, então vambora, vamos aprender, venha mergulhar nos arcanos, nos mistérios acerca do cristianismo. Vamos ouvir o historiador Henrique Caldeira. Então, Jesus foi casado, solta o play, vai. E o dia oculto, né, que também é da turma do Tomate, certamente, falou que, professor, a história de Jesus ter se casado tem alguma procedência, de ter constituído família? Tem algum texto sobre ou alguma linhagem descendente? Sou grande fã, manda um abraço. Um grande abraço. Sobre Jesus ter sido casado, não há procedência a isso em textos antigos. O que há? Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, um dia, né? Ó, veja bem o que o professor está falando, né? Historiador Henrique Caldeira. Não há procedência em textos antigos, não há. Mas nós vamos ver algumas coisas interessantes, hein? Nos próprios evangelhos. Vamos embora. Mas isso tem a ver com a série sobre gnosticismo, porque o que há são algumas menções a Maria Madalena como parte de um círculo mais esotérico, mais fechado, mais íntimo de Jesus, que inclusive ela teria preservado melhor os ensinamentos de Jesus que foram corrompidos pelos apóstolos homens como Pedro. Então existe essa tradição antiga, sim, em textos apócrifos, né, em textos que não entraram na Bíblia, textos extracanônicos. E, posteriormente, acho que na Idade Média, mas certamente, assim, no século XVIII, XIX, já tem muitos livros sobre especulações, conspirações relacionadas a templários e coisas do tipo, que teriam preservado o sangue de Maria Madalena, o segredo sobre Maria Madalena e coisas do tipo, que é basicamente o enredo do Código da Vinci, né? Mas isso tem sim um germe assim muito antigo, mas muito germe mesmo, porque Maria Madalena, por exemplo, é referida como companheira de Jesus, mas é uma palavra que poderia ser aplicada a Pedro ou qualquer outro, não tem o sentido de marido e mulher de forma alguma. E também ela dá um beijo em Jesus, mas isso também era comum, o chamado ósculo santo, né, o beijo que os discípulos se davam. Isso era uma coisa corrente no cristianismo antigo, então também não tem uma conotação sexual nem marital, conjugal necessária. Mas a partir dessas coisas passa a se desenvolver, né, muito tardiamente essa ideia, essas especulações todas aí que vão culminar, né, e que é o Código da Vinci. Mas vale vídeo, sem dúvida alguma. Tem um livro muito bom. Eu acho que esse não foi traduzido para o português, mas esse autor tem já vários livros traduzidos para o português, que é o Philip Almond. Já tem traduzido O Diabo, uma biografia, e O Anticristo, uma biografia. É um autor... Excelentes livros que tem na nossa biblioteca do canal. São livros excelentes. Autor que ele é da Universidade de Auckland, se eu não me engano, na Austrália. É um autor muito bom. E ele escreveu também o Maria Madalena, uma biografia, que eu acho que esse não está traduzido para o português ainda. Mas ele é o livro para sua pergunta, que começa desde isso que eu estou falando e vai até esses textos medievais e depois esses textos já de séculos XVIII, XIX, e até o Código da Vinci, acho que ele chega a mencionar. Então fica a recomendação. Excelente, né? Excelente exposição do historiador, do professor Henrique Caldeira. Mas vamos fazer algumas considerações acerca desta questão. E já vou falar para vocês, né, que eu estarei
trazendo estas observações do autor que nós conhecemos bem aqui no VOB, chamado James Tabor, beleza? Então, um grande professor, um acadêmico, em que ele levanta questionamentos acerca disso. Ele não irá afirmar categoricamente, ele jamais fará essa afirmação de que Maria Madalena foi a esposa de Jesus. Porém, entretanto, todavia, ele levanta questões que é interessante que nós venhamos a observar. Então, a primeira questão que ele levanta, né, em seus artigos, quando ele fala acerca desse tema, é que ela, Maria Madalena, foi até então a primeira pessoa que lidera a limpeza funerária do corpo de Jesus. Então, isso nós conseguimos identificar nos evangelhos, né? Especificamente, até se nós observarmos o evangelho segundo escreveu João, adentraremos a questões um pouco mais interessantes. Então, olha só, ela foi a primeira pessoa que lidera a limpeza funerária do corpo de Jesus. Essa era uma honra íntima e um dever reservado para os parentes mais próximos, principalmente a esposa. Ou seja, Maria, que não é a mãe de Jesus, tá bom? Maria Madalena ou Maria de Magdala, ela estaria em uma posição de um parentesco próximo a Jesus, e pelo que nos conta na história do cristianismo, ela não tinha nenhum grau de parentesco com Jesus, seria apenas uma discípula próxima a Jesus, e reservado à esposa. Então, essa é a primeira coisa que nós destacamos. Olha só que interessante. Outra coisa também muito interessante, que diz respeito a Maria Magdala, Maria Madalena, outra coisa interessante, é que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Então, olha que interessante, ela, não os apóstolos, não João, não Pedro, de acordo com a historiografia dos evangelhos, tá bom? Ela tem o privilégio, ela tem a honra, ela tem o prazer, né, de acordo com a narrativa, de ser a primeira pessoa para a qual Jesus aparece, sendo este privilégio dado a ela quando ela vai ao sepulcro naquele posicionamento de uma pessoa próxima, um parente próximo ou até uma esposa, né, para cuidar do sepulcro. Olha só que interessante, né? Então ela é a primeira pessoa que vê. Uma outra coisa também que nos chamará a atenção é que na tradição, ou seja, na tradição cristã, parece-nos que há um tipo, uma espécie de abafamento do status de Maria Madalena e o seu papel na comunidade judaica dos discípulos de Jesus. Então parece que isso é meio deixado de lado. E no meio gnóstico, um meio específico, a ela é dada certa relevância, dada certa importância. Nós temos aí o Evangelho de Filipe, em que tem ali, né, parte do texto fragmentado, não dá para saber exatamente onde foi esse beijo, provavelmente foi na bochecha, foi o tal do ósculo santo, mas isso também nos chama a atenção, esse privilegiar dela receber destacadamente no texto aquele ósculo. Então, olha só, são questões que nos fazem questionar. Uma outra coisa também que James vai destacar em um de seus escritos, um de seus artigos, que ele publica até em seu site, é que quando o Paulo, né, da Escritura aos Coríntios, ele vai falar acerca da condição matrimonial, é interessante que ele coloca como exemplo a si mesmo.
acerca do celibato ou da não estar, né, sendo um cônjuge de uma mulher, quando os evangelhos destacam claramente em determinados textos essa posição de Jesus, especificamente Mateus 19, né, de uma defesa do celibato. Nós temos também essênios que eram celibatos também. Então isso também nos chama a atenção. Isso também porque ele não deu o exemplo de Jesus. Ou você pode alegar que o Paulo, escritor da primeira carta aos Coríntios, não conhecia todas as tradições que constam nos evangelhos acerca de Jesus. Então, eu falei aqui, pouquíssimas coisas, mas que já nos fazem pensar. Já faz a gente, olha, parece que tem algo sim que não nos foi apresentado, né? Que não está sendo dito a nós aqui, que não está sendo apresentado como algo. Agora, você deve ter em mente o seguinte, né? Para a defesa tradicional da divindade de Jesus, para a defesa tradicional do posicionamento do Jesus como homem-Deus, é extremamente importante que ele seja celibato, que ele tenha se mantido casto. Isso é uma questão de santidade. É uma questão de que o Cristo manteve-se santo. Isso é importante. Um outro texto também, que aí já é de cunho extremamente especulativo, tá bom? Estou deixando claro. Extremamente especulativo. Seria a questão das bodas de Caná da Galileia. Evangelho de João, capítulo 2. Em que, para alguns pesquisadores, é claro, não podemos dizer que isso é uma posição histórica e que é uma posição acadêmica, jamais. Até porque o texto tem uma estrutura narrativa que vai dissociar, em determinado momento, Jesus do tal do noivo, tá bom? Jesus do noivo. Mas muitos irão dizer que, na verdade, as bodas de Caná da Galileia era o casamento de Jesus. E que aí edições posteriores do texto é que fazem essa dissociação, né? Tem essa dissociação. Mas que, em um primeiro momento, sim, as bodas de Caná da Galileia seria este casamento, porque estava ali Jesus, seus discípulos, sua mãe, seus irmãos. Então, que a boda seria dele e não de um outro noivo, até porque há um alegado argumento de que quando acaba a bebida, o vinho, a pessoa a ser procurada foi o próprio Jesus, por sua mãe. Então isso, para alguns pesquisadores, é um argumento. Bom, não estou afirmando, claro, obviamente, de que Jesus foi casado. Estou dizendo as propostas investigativas que autores sérios no mundo acadêmico, como James Tabor, colocam como ponto de partida para tais questionamentos, já ali quando se trata dos evangelhos. E que não seria incomum um rabino, um mestre, ser ali casado, a não ser que ele fosse um essênio restrito à vida celibatária, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um excelente vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo ateu e agnóstico. Se você não crê em um Deus, para mim, está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.